salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No programa anterior, na outra gravação, nós falamos sobre a influência dos habitantes da baixa atmosfera, mas temos também da alta atmosfera, vamos dizer assim. Temos influências de vários setores, de várias partes, embaixo e em cima. Então, essas variações de pensamento, de modo de agir, tudo, são influenciados por uma parte invisível. E essa parte invisível não ficou bem explicada, ou tinha mais assunto para se falar, então nós vamos continuar com esse tema, a influência dos habitantes da baixa atmosfera, de vários setores de baixo e de cima, e a ligação com o mundo racional, que é uma outra ligação também, que é melhor ainda. Então, o professor Horta vai continuar explanando sobre a quimbanda, umbanda. Então, tudo isso vai ser mais explicado, mais detalhado. Oswaldo, só me permita rapidamente, antes do professor Horta falar, que é realmente muito interessante, porque eu fiz uma afirmação categórica no vídeo anterior, que o ser humano, com o pensamento e a imaginação, jamais alcançaria o astral superior. Mas eu estava me referindo ao pensamento e à imaginação, que é aonde o ser humano é dominado pelas influências dos habitantes do vácuo. E o professor Horta veio com um brilhante assunto sobre a questão da Umbanda e da Quimbanda. Eu gostaria que ele repetisse aquela parte e se alongasse mais um pouco agora. Por gentileza, professor Horta. Eu aproveitei assim aquela hora, a abertura que deram, quando mencionaram o embaixo e o em cima. E aí eu quis apenas ocupar o espaço para dizer que a Umbanda, antes conhecida como a Umbanda e hoje conhecida como Umbanda, a Umbanda então se desdobra entre uma parte que chama-se o alto e a parte de baixo. A parte do alto denomina-se, ou pode ser assim chamada, de para onde todo o conhecimento se converge. Pode ser chamada de protossíntese cósmica. Essa protossíntese cósmica nada mais é do que relacionamento entre as duas potências, amor e sabedoria, ao alto. E também teremos a outra parte, que é a parte de baixo, pode ser chamada de protossíntese religio-científica. Essa protossíntese religio-científica é o que está aqui, somos nós, esse movimento todo, que envolveu principalmente as duas inteligências, através do campo magnético, a imaginação, e a outra inteligência através do campo elétrico, que é o pensamento, e que nos trouxe até hoje com essas 4 formas de pensamento. A começar pela filosofia, através do seu absoluto, e a da religião, através do Deus da própria religião, a arte, né, através do ideal, e a ciência pela sua verdade. Então, essas 4 formas de pensamento é que formam esse bojo que a humanidade pôde chegar até o momento através do desenvolvimento das duas inteligências, a imaginação e o pensamento. E a parte de cima, onde vamos tocar com o amor e a sabedoria, tá bom? Essa que são a visão que a gente pode ter da Umbanda, ou seja, do alto e o baixo, que chama Quimbanda, não é isso? Eu também gostaria de acrescentar, junto aqui com o professor Horta, maravilhosamente esclarecido nesse sentido, que muita gente às vezes confunde o nome Umbanda. Umbanda antigamente e atualmente quer dizer a lei de Deus. É o conjunto das leis de Deus. Da Umbanda é que nasce todas estas formas de conhecimento, mas a verdadeira Umbanda. Claro que nasceu também a parte do mal, que é o Quimbanda. O senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o aparelho do Racional Superior, que ditou a obra Universo em Desencanto, ele nos esclareceu muito bem a esse respeito,
dizendo que até 1935 só existia duas formas de espiritismo. Ou era Umbanda, ou era Quimbanda. Não havia toda essa multiplicidade de diversificações, de fazer cabeça, de santo, de orixá, essa coisa toda que desenvolveu no baixo espiritismo. E também a ciência era ciência de verdade. Não é só falar mal ou dizer que está falando mal do espiritismo, que não está explicando. A ciência também. A ciência até 1935 e até um pouquinho antes disso era muito boa. A partir dali ela também se torna rasteira, de baixo astral, semelhante a essas derivações, degenerações de ordem religiosa. O último cientista que eu ouvi falar na civilização humana chamava-se Louis Pasteur. O último cientista, e dirão alguns, mas o Einstein também foi um grande cientista, um cientista do mal, causou mais mal do que benefícios, embora tenha sido ótima ferramenta para elucidar questões que a humanidade precisa conhecer. Mas ele já está atuando na baixa ciência, ciência do baixo astral. Por isso, daí derivou-se a invenção da destruição pela bomba atômica. Não foi com sentimento religioso de amor e sabedoria que se descobriu uma bomba atômica. Agora, foi com sentimento de amor e sabedoria que Louis Pasteur, lá na França, o último cientista, que eu posso qualificar como último cientista, desenvolveu os benefícios que a humanidade poderia ter, descobrindo a atuação de uma vacina, que é o que a humanidade hoje precisa, é se imunizar. Então, o último grande cientista para mim foi Louis Pasteur. Porque às vezes as pessoas pensam que nós estamos falando que a Quimbanda é a parte do mal, do terreiro, aquela coisa toda, do baixo espiritismo. Mas a ciência tornou-se igual, mercadológica. E as religiões também. O amor e a sabedoria ficaram na sensibilidade de um pensamento que não atua mais. Porque o pensamento atuava com certo amor e sabedoria, e aí eu não estou desdizendo que eu deixei de falar no vídeo anterior, categórico, o pensamento ele tinha uma certa dominação dessa parte astrológica, porque havia necessidade dele ser dominado. Mas terminou a fase, o pensamento se libertou disso e se tornou um pensamento magnético, materialista, em todos os sentidos, em todas as áreas do conhecimento humano, na arte, na religião, na ciência, na filosofia, em tudo. Tornou-se um baixo espiritismo, um baixo astral. Está aí a destruição da humanidade por esse baixo astral, pela ciência, pela religião, pela filosofia e pelo pensamento humano, porque o pensamento perdeu esta sensibilidade. Ele tinha um certo controle das forças do astral superior, mas o pensamento não alcançava esta coisa, ele ficava no ideal. Porfírio, o pensamento era mais ligado na parte elétrica e hoje é mais ligado na parte magnética, seria isso? Não, mais ligado na parte elétrica, que é a parte aparente do bem. Mas a verdadeira parte do bem ele não consegue ligar. Isto eu gosto de... Que ele não foi feito para isso. Não foi feito para isso, exatamente. O ser humano, por ter o pensamento livre e pensar que tem boas intuições, ele faz isso porque ele tem dentro de si o amor e a sabedoria plantado, mas não em função, que é o raciocínio. Por isso é que foi classificado de animal racional. Ele está predisposto à ação do verdadeiro bem, a esta ligação que hoje, com a cultura racional, nós estamos descobrindo. Essa é a grande realização da cultura racional, é trazer o ser humano a se ligar naquilo que ele achava que era de bom, mas não conhecia. E mistificou chamando de Deus disso, Deus daquilo, mas ele não conhecia, nunca conheceu. Por isso que eu disse, pensamento e imaginação não tem como alcançar, porque não tem força. É uma questão de potencial. E de potencial eu entendo um pouquinho, dentro da área acadêmica e científica, não é, Edivaldo? O racional superior, ele nos explica que o pensamento positivo, a intuição positiva, é dado pelos habitantes do astral superior. E esses habitantes do astral superior já se retiraram. Em 1935, esses habitantes se retiraram. Se retirando também os habitantes do astral inferior da parte positiva. Tem os habitantes do astral superior, esses dão a intuição certa, a intuição positiva. E tem os habitantes do astral inferior, a parte elétrica, que é o bem aparente. Ele aparentemente faz um bem, mas é um mal. Mais para frente se torna mal.
é aquela, tem boa intenção, a intenção é ajudar. A intenção é ajudar. A ciência procura meios para ajudar a humanidade. Essa intuição é dada pelos habitantes do astral inferior. Mas, na sequência, ela se torna negativa porque eles não têm o conhecimento total, só tem uma parte do conhecimento. É a boa vontade em ajudar, mas de boa vontade o inferno está cheio. De 1935 para cá, esses habitantes do astral superior, esses habitantes do astral inferior, da parte positiva, se retiraram. Mas o que ficou então? Ficou os habitantes do astral térreo. Esses habitantes do astral térreo é que estão dominando a humanidade. E eles continuam usando os mesmos nomes que usavam os habitantes do astral superior e os habitantes do astral inferior, da parte do bem. Mas, na verdade, a humanidade não conhece o espiritismo verdadeiro. Eles conhecem agora o magnetismo. Esse é o magnetismo mal, a parte do mal. Não há mais a parte do bem atuando na humanidade. Mas nem tudo está perdido. Porque também, de 1905 para cá, passou a influenciar a humanidade os habitantes do mundo racional que vieram em socorro da humanidade. Mas como esses habitantes entram em contato com a humanidade hoje? Já que quem está comandando é a parte do magnetismo, é a parte do mal, é a essência magnética. Através do desenvolvimento do raciocínio. Essa é a terceira energia que o ser humano tem dentro dele, que precisa desenvolver na fase do terceiro milênio. Essa energia entra em contato com os habitantes do mundo racional. Esses habitantes passam a orientar de forma positiva, mas não de forma positiva inventiva, mas de forma positiva elucidativa, esclarecendo à humanidade a sua origem, de onde ele veio, como ele veio, para onde ele vai e como vai. Essa é a missão dos habitantes do mundo racional. Só quem está desenvolvendo o raciocínio entra em contato com os habitantes do mundo racional, porque eles trabalham no raciocínio, não no pensamento, imaginação, criando imagens ou intuições para algumas invenções, para a solução do campo material. Não, agora é a solução para a saída do campo material. Tem que se sair desse campo material. Acabou a fase do ser humano aqui na vida da matéria. Agora todos precisam e estão voltando para o seu mundo de origem. Por isso que a diferença entre um habitante do astral superior, um habitante do astral inferior, um habitante do astral térreo e um habitante do mundo racional é essa. Todos aqui embaixo resolvem problemas materiais. E os habitantes do mundo racional dão a intuição para sair do campo material, voltar a ser energia pura, limpa e perfeita, deixar essa vida da matéria de podridão. Porque enquanto houver matéria, enquanto esse habitante estiver materializado, ele só sofre. Não tem como não sofrer. O sofrimento é da matéria. Ele estando materializado, ele está sofrendo. Ele só não sofre quando ele volta a ser habitante do mundo racional, puro, limpo, perfeito. Mas por que ele vai voltar agora? Porque essa é uma programação natural feita pela própria natureza. Por isso que esses habitantes do astral térreo precisam entrar em contato com a humanidade, porque a humanidade acredita que possa resolver o problema da humanidade com soluções científicas ou com algumas orientações religiosas de que vai haver uma salvação da humanidade. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso é uma enganação. Você está enganando a você mesmo. Então, entre os habitantes do astral térreo para lapidar e desdizer o que estão dizendo, provando e comprovando que estão errados. Isso você pode ver. Isso você pode ver. Está na mídia, está no dia a dia, está na casa do seu vizinho, do seu parente. Você vê isso. Ah, ele foi para lá, disse que ia resolver. Não vai resolver. Quando resolve uma coisa, piora a outra. Por quê? A solução da matéria acabou.
A vida da matéria aqui para o ser humano acabou. Ele tem que sair da matéria e voltar para o seu mundo de origem. Essa é a fase do terceiro milênio, essa é a missão dos habitantes do mundo racional. E o sofrimento está em em tudo na matéria. Então, sofrem os minerais, sofrem os animais, sofrem os vegetais, não é, Porfírio? Todos sofrem, tudo. Esse mundo é um mundo de sofrimento. A matéria foi feita para isso. Feita para lapidar, E para você querer sair desse mundo e correndo. aperfeiçoar. Você querer sair daqui depressa e falar, não, isso aqui, esse mundo não é meu, eu tenho que sair daqui correndo, porque aqui eu só sofro. Então, não adianta. E tem como fazer para sair do mundo da matéria. Ler e reler o livro Universo e Desencanto, desenvolver o raciocínio vai voltar para o estado natural e acaba o sofrimento. Dr. Carlos, um minutinho para falar. São duas máquinas de lapidação, a máquina do pensamento e a máquina da imaginação. Agora, a meditação é do astral superior. Meditação, cientificamente, é estado de não pensamento. Se é não pensamento, é do astral superior. Agora, a máquina do raciocínio se desenvolve com meditação através do intelecto, através da leitura reflexiva do livro Universo em Desencanto, que é energia racional materializada nas letras, mensagens, assuntos do racional superior. Essa energia racional desenvolve o raciocínio para o habitante voltar para o seu mundo de origem. Então, ela é um treino de atenção. Treino de atenção é terminologia científica que quer dizer o quê? Discernimento, sinônimo de raciocínio. Então, a meditação do astral superior e o raciocínio liga ao mundo racional. A fase é racional, agora temos a solução e a definição de tudo na cultura extracósmica racional, que é a protossíntese cósmica, amor e sabedoria nas mãos de todos, na linguagem simples e clara para todos poderem entender e compreender. Não perca tempo. Procure conhecer logo Cultura Racional, livro Universo e Desencanto. Obrigado pela sua atenção. Salve.